Os inúmeros recortes e fotografias não negam. Ricardo Frederico de Oliveira, o Canjica, é um técnico campeão de voleibol. A carreira vitoriosa começou como jogador, na infância, com o estímulo dos pais. Meus pais, em função de serem médicos e gostarem de saúde e tal, eles já na própria nossa casa, eles construíram uma quadra de voleibol, que era uma quadrazinha polivalente para jogar futebol, voleibol, certo? Com arozinho de basquete, uma coisa que a gente pudesse praticar em casa, as modalidades esportivas. Então foi assim que eu comecei a me apaixonar mais pelo vôlei, e começávamos a jogar desde cedo em casa, e depois formamos times até mesmo de bairro, e daí fomos para o Colégio São Luís, que depois do São Luís foi para a Escola Técnica, onde começou então a ter inúmeros títulos em função da boa equipe que jogava conosco. Aos 13 anos, Canjica foi convocado para integrar a seleção infantil de vôlei do Rio Grande do Norte, e seu talento nato de levantador se sobressaiu à baixa estatura. Apesar da pouca estatura, tinha um salto razoável, saltava direitinho, então o técnico, vendo aquela boa vontade e determinação que eu tinha, ele inventou de levar para uma questão de renovação também, até porque o grupo era mais jovem, ou mais velho do que eu, era até 16 anos, e eu fui nessa primeira equipe exatamente como se fosse uma proposta de renovação. Canjica não parou de jogar nem mesmo na temporada de 1 ano nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos estava numa época então tinha a época de esportes outside, que seja fora, e naquela época de inverno que a gente tem que fazer dentro do ginásio. Dentro do ginásio não existia um bom voleibol masculino, só existia o feminino, então eu jogava basquete. E fora tinha uma igreja que tem um pátio enorme. Então eu solicitei ao pastor lá para que ele liberasse o pátio para que a gente colocasse 2 postes. Ele falou que não seria possível colocar 2 postes, porque ia furar o solo do pátio lá. E então a gente inventou de colocar um pneu de caminhão com eixo. Foi como segurou os 2 postes para a gente armar a rede. E fizemos lá, que depois tradicional. Até que ele convenceu-se e terminou furando o poste para evitar problemas de acidente com aquele pneuzão de caminhão no meio do estacionamento. No retorno ao Brasil, em 78, voltou a integrar a seleção do estado e também a jogar na equipe universitária. O lado técnico surgiu paralelo ao de jogador, mas só aos 28 anos, o Papa Ouro do voleibol potiguar começou a atuar fora das quadras com mais dedicação. O currículo de Canjica como técnico de voleibol é extenso, passando por vários clubes, colégios, seleção do Rio Grande do Norte e universitário. Os títulos também são quase incontáveis, entre estaduais, regionais, nacionais e internacional, como vice-campeão sul-americano no comando da equipe estudantil feminino em 1993. Mas um detalhe importante desse currículo e que ilustra bem o amor dele pelo voleibol é esse aqui: curso superior incompleto de medicina. Canjica, me explica isso. Abandonar a medicina no meio do caminho para apostar no voleibol? É interessante que não foi no meio do caminho, A gente já estava no 10º período, ou seja, no 5º ano, já tínhamos pago a maioria das matérias e nós tivemos um problema de eu já ter alguns filhos e preocupado em criá-los e gostava muito do esporte. Então, o esporte é uma coisa que é uma medicina preventiva. Então, ali, a medicina preventiva, eu fui para o curso de Educação Física, largando a medicina e também dando a condição de trabalhar para poder sustentar as minhas crianças naquele período. E a decisão, por todo esse currículo aqui que eu acabei de dizer, foi certíssima, então. A gente já tinha iniciado um trabalho, até mesmo quando nós éramos estudantes de medicina, nós já atuávamos como técnico das seleções do Rio Grande do Norte e de algumas escolas. Então eu já estava encaminhado e resolvi continuar nessa missão aí até hoje. Canjica também é conhecido como um descobridor de talentos. Em seleções já teve alguns atletas como a própria Shelda, Já teve a própria Juliana, que hoje é campeã mundial, teve Zé Baixo, que até hoje já continua, foi seleção brasileira, o próprio Beninho, que a gente tem uma rivalidade boa e gostosa, que o esporte promove
com o Breno, que é o pai dele, com a Suzete, mas ele foi nosso atleta e chegou à seleção brasileira, como também o Alexandre, como o João Carlos foi convocado. Inclusive até o próprio Miguel, que era não é meu filho, certo? Que apesar da baixa estatura, ele foi convocado após ter sido considerado o melhor levantador do Campeonato Brasileiro, ao qual fomos campeões, e ele foi então convocado. Depois teve que largar porque o técnico da seleção brasileira pediu que ele saísse daqui e ele preferiu então, como ele ia fazer o vestibular aos 17 anos, ele preferiu fazer o vestibular e não ir para Minas Gerais, como o técnico havia pedido para que ele continuasse com o voleibol. Há mais de 30 anos, Ricardo Canjica está na gerência de esportes da ABB em Natal, onde conquistou grande parte dos troféus, comandando equipes de vôlei feminino e masculino. O vôlei é para ele... O começo, o meio, Deus que me dê até o fim, continuando dessa forma, de gostar desse esporte como eu tenho gostado até hoje. 2, 3,